Olá! Nesse vídeo aqui a gente vai fazer um estudo de caso com a nutricionista Mariana Claudino. Ela vai contar pra gente como ela floresceu para a nutrição materno-infantil, contar um pouquinho da trajetória dela, dos projetos que ela participou, como Põe no Rótulo, da Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável. Vai ser um bate-papo assim, ó, show de bola. Eu sei que a Mari tem muito para contribuir em questão de carreira, em questão de como ela vem percorrendo desde a transição, na verdade, da carreira dela, né, até chegar na nutrição, e como é que tem sido esse percurso, certo? Bem, a gente está tendo aqui, né, um workshop, na verdade, um aquecimento para o nosso workshop. Essa jornada de aquecimento eu tô fazendo já há alguns dias, então quem aí que tá acompanhando faz um tempinho já. A gente está entrevistando todos os dias, né, uma nutricionista que floresceu para nutrição materno-infantil. Ela conta pra gente sempre os erros, os acertos, a caminhada dela, para que a gente possa se inspirar em histórias de nutris reais, né, que estão aí diariamente trabalhando com crianças, que estão florescendo e buscando impactar a vida de muitos pequenininhos, tá certo? Eu tô vendo que a Mari já tá por aí, só vou dar os meus recadinhos iniciais e já te coloco pra dentro, tá, Mari? Bem, pra quem ainda não tá inscrita no workshop, né, o workshop ele vai acontecer a partir de amanhã, então, gente, tá chegando, né? Eu tava aqui, não me aguento, fazendo contagem regressiva, não sei se vocês são dessas, mas eu vou marcando no calendário assim pra chegar logo. Amanhã a gente tem a aula 1 do nosso workshop Descomplicando Atendimento Infantil. Workshop 100% online, gratuito, onde você, nutricionista, vai descobrir como ser mais segura, mais bem remunerada e reconhecida como nutricionista materno-infantil. Vai conhecer uma metodologia de atendimento que gera mais autoadesão, que provoca, né, fidelização dos seus pacientes, gera mais motivação. E a gente vai... eu adoro de verdade, assim, poder escutar a história de colegas de profissão, né? O que é que elas fizeram, quais foram os erros, quais foram os acertos, porque eu também, gente, aprendo muito. Saio das lives, já vou pegando aqui os meus insights, até porque eu acho que essa é uma das melhores maneiras da gente poder crescer, né? A gente conhecer histórias de quem tá aí no dia a dia nesse trabalho com as crianças, tá certo? Tô vendo que tá por aí a Arce, Lili, deixa eu ver, Viviane, Elisângela, a Ellen, Carolina, Amanda Louise, Tati. Maria, ó, eu mandei a solicitação. Vê se chegou para você. Tá aqui aguardando, Mari Claudino. Eli. Aí, conectou. Olá! Como você Olá, tá? Carol. Tudo bem? Estava procurando aqui um sinal porque eu estou uns dias de folga, então não estou em casa. Queria ver se o sinal aqui era bom para não ficar travando. Ah, Mas para mim tá maravilhoso. Você tá me escutando bem? estou te escutando bem. Estou te Então, escutando bem, tranquilo. Tô te sim. vendo bem. É bom curtir um pouquinho a família também, né, Mari? Muito é necessário, importante, né? Nesse momento que a gente Exato. está, né, vivendo, eu acho que a família é a nossa alicerce, né? Então é isso. Mas que bom que a gente está aqui podendo conversar. Eu estou muito feliz, estou animada aqui para o bate-papo, te conhecer, passar uma horinha aqui conhecendo, investigando mais sua história para tirar aprendizagens para mim e para as meninas. E eu queria que você começasse se apresentando. Quem é você e o que você faz atualmente? Bom, vamos lá. Boa tarde para todo mundo. Primeiro, Carol, super obrigada pelo convite. Queria dar boa tarde para todo mundo que está aqui ouvindo a gente. Meu nome é Mariana Claudino, eu sou nutricionista. E eu sou nutricionista há pouco tempo, né? Apesar de eu não sei se você sabe disso, Carol. Eu fiz nutrição, fiz vestibular para nutrição na época que eu fiz vestibular para jornalismo, porque eu sou jornalista também. Eu não E aí eu sabia. passei, pois é. Eu moro no Rio de Janeiro, passei Uhum. para o vestibular para a Unirio, passei para nutrição na Unirio e passei para jornalismo na UFRJ. Fui Uhum. fazer jornalismo. E deixei, falei, acho que no jornalismo tem mais glamour, aquelas coisas que a gente tem quando pensa quando tem 20 e poucos anos. E aí fui fazer Sim. jornalismo, trabalhei com jornalismo, fui repórter muito tempo e deixei a nutrição de lado, mas eu sempre escrevia sobre alimentação, sobre nutrição, sobre família, sobre comportamento, sobre saúde. O mais interessante é olhar para trás e ver tudo isso, né? E aí fiquei um tempão trabalhando como repórter, uma carreira, escrevi livro, né, como jornalista. E aí a vida apronta aquelas peças na gente e a gente vai repensando o caminho de tudo. Eu me casei, fui trabalhar em jornal, trabalhava em jornal, me casei, tive um filho, e meu filho nasceu com alergia alimentar.
Nesse momento eu me reaproximei da nutrição, porque eu comecei a ficar muito interessada em trabalhar muito assim, e lutar pela questão dos rótulos dos alimentos, os Uhum. rótulos de alergênicos, né? A gente não tinha uma RDC aqui no Brasil. Uhum. E nesse momento, Seu filho né, nasceu em que ano? o meu filho, desculpa, falhou agora quando você perguntou. O seu filho nasceu em que ano? Em 2009, ele tem 11 anos. Nossa, realmente, aquela época era. Hoje a gente já avançou um pouquinho, né? Mas, nossa, aquela época era Muito. tenso, eu lembro. Foi Pois bem quando eu é, e entrei na assim, faculdade, tipo pois é, 2002, né? pois é, e a gente, na verdade já existia um grupo aqui de nutricionistas, de profissionais de saúde que trabalhavam por essa melhoria de rotulagem, assim, Uhum. é, com reuniões no Mercosul desde 2000 mais ou menos, 2000, 2001, Uhum. mas nunca Sim. avançou, a gente nunca avançou no Brasil porque a gente tinha uma necessidade que acompanhasse, o Brasil acompanhasse o Mercosul. E aí eu Aham. comecei e quando eu recebi o diagnóstico de alergia do meu filho, né, a Renata Pinotti fala muito isso, e é muito engraçado, parece que a gente não escuta o que o médico está falando, né? E a gente pensa, meu Deus, e agora? Como vai ser? E o rótulo? E aquele macarrão? E aquele arroz? E contaminação compartilhada? E aí, nesse momento, eu me envolvi com outras mães e a gente fundou o Põe no Rótulo, em 2004. Uhum. E aí, nesse momento que eu estava muito envolvida com a questão da rotulagem e me reaproximei da nutrição, eu falei, quer saber? Eu quero ser nutricionista, quero trabalhar com crianças, quero atender as crianças com alergia alimentar. E comecei a estudar nutrição no mesmo dia que outra amiga minha, no mesmo dia que eu decidi, a Priscila, que também foi do Põe no Rótulo, também decidiu. Foi uma coisa meio mágica. Aham. E assim, uma sem falar para outra, uma em Brasília e uma no Rio de Janeiro. Aham. E aí, enfim, fui fazer nutrição, né? Já mãe, né? Administrando mil coisas, trabalho, filho, faculdade. E aí me Um formei projeto que em tinha 2000. acabado de nascer, né? Põe no rótulo Pois também. é, Eu exatamente. imagino a loucura. Não, e tudo ainda acontecendo, né? A RDC Uhum. ainda, a agenda indo para a Uhum. Anvisa, a gente trabalhando muito para conscientizar, para a Anvisa colocar na agenda a questão dos alimentos alergênicos. Então foi tudo muito Uhum. rápido, se você for pensar bem, porque em 2006 Sim. a gente já tinha a RDC aprovada. 2005, na Aham. verdade, 2006 ela já estava em vigor. E aí eu fui a partir desse momento que, no meio disso tudo, desse turbilhão, eu fiz essa transição e fui trabalhar com nutrição, né? Uhum. E Ai, você aí até eu falou, o fico. Teteu trouxe você de volta para a nutrição. Que o vídeo trouxe de Pois é, volta. E pois é, eu realmente, estava né, até às vezes. conversando. Pode falar, mãe. Eu estava até conversando isso com ele. Eu falei, filho, ele falou, mãe, que nutricionista você seria hoje se não fosse eu? Eu falei, não sei, Ah, mas eu acho que não seria que eu sou hoje, certamente, ai, porque que ele foi fofura. um. É... Mas é E às isso, vezes é Carol. assim mesmo, né? A nossa história. E eu falo, você comentou da Rê e tudo mais, e eu gosto muito do olhar da Rê sobre o todo, né? E como às vezes a gente tem alguns sinais que vão passando um pouquinho, não sei se desapercebidos, ou se a gente dá mais atenção a outros sinais também que estão ali, mas eu não sabia que você tinha prestado vestibular para nutrição. Eu sabia que você tinha se formado, a primeira formação tinha sido jornalismo, mas eu não sabia que na época também existia nutrição. E olha como as coisas vão voltando, né? Tipo, gostava de nutrição, falou muito sobre alimentação, comportamento alimentar, aí depois se envolveu com a construção do Põe no Rótulo e acabou de volta na faculdade de nutrição. Nossa, adorei conhecer essa partinha, eu não conhecia. Pois é, isso é muito legal e é muito interessante porque eu me sinto assim fazendo um retorno, mas com toda a experiência que eu tenho de 20 anos, né, Uhum. trabalhando com Sim. comunicação, eu tenho um outro olhar. E é engraçado que o meu trabalho como no jornalista era entrevistar nutricionistas sobre família, como fazer seu filho comer melhor. Eu entrevistava como jornalista. É a primeira vez que eu dei uma entrevista ano passado, eu falei, gente, a vida é realmente muito engraçada, muito curiosa, né? Estava num outro Você lugar. tava com o pezinho ali na piscina, na verdade, da nutrição, né? Com o pezinho nada. Tava até a cintura quase. Pois Aí é é, isso que você mergulhou de uma vez. eu costumo dizer que o Matheus foi quem me permitiu me fazer. Eu nunca briguei com a nutrição, mas eu acho que eu pude assumir a minha paixão por ela efetivamente depois da maternidade, depois da alergia Uhum. alimentar, sabe? Enfim, esse é um Uhum. pouquinho da minha história. Show.
Aí, beleza, você foi fazer faculdade de nutrição e, pelo que eu entendi, decidida que ia trabalhar já com essa parte de alergia alimentar, certo? Foi isso? Foi isso, E, foi isso. e como foi a sua, né, beleza, fez a faculdade, como que foi o começo da carreira como nutricionista? Como que foi esse mecanismo? Ir atuar mesmo dentro da área. Na verdade, você tinha esse contato com a nutrição, mas eu queria saber da sua atuação agora como Nutri. Pois é, foi meio dividido, porque eu trabalhava nessa época na ACT, eu sou membro da Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável. Então eu trabalho numa escola também. E sou mãe também, e, né, enfim, aquelas coisas dos pratinhos. Mas eu Sim. tinha outras atividades, outras ocupações. Então eu tinha um dia só para atender, né? Eu só tinha, assim, por conta da vida mesmo, da minha rotina naquele momento de formado, eu só tinha um dia para atender. E eu sabia que eu queria um olhar diferenciado para a nutrição, porque eu nunca pensei em nutrição, em prescrição de dieta para criança. Eu já sabia, eu tinha algumas coisas, algumas noções do que eu acreditava, né? Então eu fui fazer uma pós em comportamento alimentar, logo depois que eu me formei, e percebi que eu tinha que viver estudando se eu escolher essa nova profissão, né? A gente precisa sempre Aham. estudar e se reciclar e se informar e estar bem atualizado. E aí eu fui fazer uma pós em comportamento para me dar essa visão do todo. Mas eu só tinha um dia de atendimento, né? E eu trabalhava na Aliança, fazendo muito esse trabalho ainda de políticas públicas. E eu percebia que eu precisava me especializar, eu precisava me aprimorar, precisava entender melhor a questão do atendimento em si. E nesse primeiro ano, foi um ano que eu tive um dia por semana só de atendimento, né? Isso a gente está falando de 2018, 2019. Uhum. E então, assim, eu percebia, eu gostava muito, sempre gostei muito de educação alimentar e nutricional, acredito muito no poder da leitura, de trabalhar isso com as crianças, mas eu não sabia exatamente como eu colocava isso em prática, como eu podia trabalhar isso de uma maneira efetiva, né? Uhum. Então, eu tenho um pouco tempo de formada, eu tenho muita vivência, né? Eu acho que Aham. isso também enriquece muito, mas eu tinha pouca atuação em si, né? Uhum. Então, foi esse começo. Esse começo foi uma mistura de coisas, que eu ainda trabalhava muito fortemente com políticas públicas e trabalhava na Uhum. escola, e tinha pouco tempo de atendimento, pouco tempo para atender em si. Não sei Uhum. se eu E te eu acho legal respondi. você falar isso, sim, e acho muito legal você falar isso, Mari, porque às vezes as pessoas, né, vendo a gente, principalmente as Nutris, acreditam que é assim, ah, a Nutri que vai trabalhar com atendimento, ela tem que trabalhar de segunda a sexta com consultas. Quando não, enquanto nutricionista, às vezes, né, se a gente está falando da mesma área de estudo, mesmo envolvimento, se isso te dá a possibilidade de ter projetos paralelos, né, dentro da própria área da nutrição, muitas vezes a gente se torna até mais potente, eu percebo, nas nossas ações, no nosso conhecimento, e isso volta para dentro do atendimento também, né? Muito, Então, muito, muito, né? Porque, muito. não sei se isso fica tão claro às vezes para as pessoas. Que as pessoas ficam, ah, não, a Nutri de consultório tem que estar lá, segunda a sexta, das 8 da manhã às 6 da tarde, sábado também, às vezes é necessário. Quando não, você pode ter, né, alguns dias de atendimento e outros dias voltados também para outras atividades. A Mari, né, estava falando do trabalho dela com a aliança, que eu acredito. Aliás, gente, o pessoal aí que, né, da nutrição conhece bem, mas talvez tenha o pessoal da Mari que está vendo a gente também. São projetos muito fortes para a nutrição, né? Eu lembro de, nossa, na época que eu estava me formando, que foi quando Põe no Rótulo veio, e começou a surgir, o quanto as professoras falavam disso, né? O quanto isso hoje para a gente ainda tem a presença de se procurar, de você indicar para uma família, o quanto as políticas públicas que a própria aliança vem desenvolvendo é fundamento para a gente, né? Então, às vezes a gente acha que assim, ah, não, preciso ficar aqui só no meu consultório. Não, você pode trabalhar uma outra coisa. Tem também a escola, pode trabalhar também na escola. É uma questão de organização do seu tempo. Ainda que às vezes fique meio atribulado, é possível. Aí é o que você gosta de fazer também, né?
Pois é, porque, assim, por exemplo, o Põe no Rótulo falando da rotulagem de alimentos alergênicos, a Aliança fala desde o incentivo à amamentação, né, o aleitamento exclusivo, até o direito à água, passando pela questão da melhoria nos rótulos dos alimentos, né, na questão da publicidade infantil. Então, eu não estava no consultório efetivamente é, todos os dias, tinha um dia só, mas eu estava nos outros dias trabalhando em horta, em escola, com as crianças, estudando, fazendo tenda da rotulagem por vários lugares do Rio de Janeiro e recebendo pessoas interessadas no Brasil para poder fazer tenda da rotulagem, para poder mostrar para as pessoas a importância de uma rotulagem frontal. Então, assim, de certa forma, tudo isso a gente coloca em prática no nosso atendimento também. Né? E para mim essas experiências foram muito importantes, até mesmo para ter esse olhar individualizado, porque a gente está falando do coletivo na política pública, mas quando a gente está falando do coletivo para o individual, a gente também consegue ter essa visão. Então, eu acho muito importante fazer essa ponte também, e a gente, como nutricionista, ter todas essas visões, né? Ó, meu filho está aí. Oi, filho. Oi, Teteu. Teteu, sua mãe é incrível, viu? Sua mãe é incrível. Eu tô amando conhecer aqui mais a história dela e que você foi quem incentivou ela a vir para a nutrição, viu? As mamães que ela ajuda e as crianças que ela ajuda, ó, você que ajudou ela a começar tudo isso. Vamos lá, gente, ó. Agora para eu entender um pouquinho. Quando foi, beleza, você estava trabalhando, estava nessa coisa de, né, a escola, a aliança, você fazendo os atendimentos, estava na sua pós-graduação. Quando foi que você me conheceu? Você lembra? Quando é que Carolina Peraí, tá falhando. Eu não sei. Falhou um pouquinho? Eu não sei se eu... Falhou um pouquinho. Eu não sei se é aqui o Wi-Fi. Agora melhorou. Você estava falando de atendimento. Você repete a pergunta para mim, porque eu perdi. Vamos lá. Você estava, né, naquela coisa de se dividir entre essas atividades. E aí eu queria saber quando foi que você me conheceu. Você lembra? Ou não? Que às vezes as pessoas não lembram. Lembro, vou te falar a verdade. Vou falar tudo, tá? Vou falar como foi mesmo. Você é de um grupo, porque assim, eu não sei se você é do grupo. Tinha um grupo da Renata Pinotti no WhatsApp, né? Assim, eu organizei, porque eu acabei fazendo alguns textos para a Rê. A Rê é muito minha amiga, ela assim, é uma amiga e irmã, muito querida. Inclusive, eu participei de 2 capítulos do livro que ela acabou de lançar com a Glauce, né? Aliás, é ótimo o livro. Pois é. Vou fazer minha propaganda aqui. Um capítulo sobre rotulagem de Deve fazer! É um livro muito, muito legal. Para quem quer se estudar, é muito voltado para profissionais de saúde e ele é 90% escrito por nutricionistas. Então, eu acho isso muito potente. Nutricionistas do Brasil inteiro que trabalham com alergia alimentar. E aí eu escrevi um capítulo de rotulagem de alimentos alergênicos com a Pri, a minha grande amiga também, que era do Põe no Rótulo. E o outro sobre traços, com muitas outras nutricionistas. Já foi lançado, tá à venda, eu acho que pela Manoli, né? E depois eu posso também... O nome é Alergia Alimentar. Sim, depois eu posso pôr um print depois nos stories, né? Acho que é legal para as meninas verem. É legal, é bem legal. Porque é um livro realmente muito bom. Saído do forno, né, Mari? Pois é, e tem essa visão que você falou que a Rê tem de nutrição sistêmica, né? Ela trabalha com constelação familiar também. Ela é uma figura muito especial, a Rê, ela é muito querida, assim, muito rara. E eu acho que ela conseguiu trazer... Só para quem não se ligou quem é a Rê, deixa eu fazer só um pause, né? Para quem não conhece, que a gente vai falando Rê, que é tipo íntima, né? Mas né, a Renata Pinotti é do A Alegria Alimentar. Depois, se vocês quiserem dar uma olhada no Insta dela, é um Insta bem legal de se conhecer também. Ela tem essa visão, assim... toda vez que eu escuto a Rê falar, é um momento que eu paro e fico assim, ó. A minha boca vai abrindo, sabe? Cada vez que eu escuto ela falar. Ela tem uma paz, assim, a Rê, sério. A minha mãe fala assim, eu escuto a Rê, eu me acalmo. Só de ouvir ela falar, ela nem precisa fazer o que ela tá falando, não. Mas é o que ela tem esse poder. Mas aí a gente participa de um grupo, eu organizei, eu participei de alguns textos que a Rê fez para o site dela, dei algumas sugestões, em termos de ortografia mesmo, assim, né, de construção de frases e tudo. E aí eu falei, Rê, faz um grupo dessas nutricionistas materno-infantis que você conhece o trabalho. E aí ali você tinha feito
você mandou algum aviso ali a respeito de um curso. Na verdade, do Brincar de Comer, eu já tinha ficado de olho, né? Eu falei, gente, Uhum. Carol, e tô pensando, eu sempre via você ali, eu falei, gente, eu preciso saber mais do trabalho da Carol, é isso. E aí foi esse ano, né? Acho que foi no começo desse ano, um pouquinho antes da gente começar a pandemia, Uhum. e que eu comecei a te namorar. Aí começou, eu falo que rola um namoro às vezes das minhas alunas antes delas virarem alunas, né? Aí tem alunas que a gente namora menos tempo, tem outras que a gente namora mais tempo, até eu brinco, né? Efetivamente casar e elas começarem a fazer o curso, porque realmente lá é onde a gente, né? Eu brinco desse casar, porque é onde eu consigo estar mais presente, tem os grupos, consigo falar individualmente com elas, né? Aqui na rede social, nem se eu quisesse, conseguiria falar individualmente com 16 mil pessoas, não daria. Sim. Mas beleza, aí você começou esse namoro e como foi que você decidiu ir e fazer a formação em coaching nutricional infantil? Tipo, o que que foi ali decisivo para você? Primeiro, eu me encantei da maneira como você falava, né? Já falava muito da questão dos livros, da literatura, da importância dos livros no atendimento e como diferenciação, para poder fazer mesmo esse vínculo com a criança. E depois, quando eu vi efetivamente a respeito das ferramentas do curso, eu falei, gente, é isso, porque a gente estava já no momento, a Arce fazendo, fazendo É, aquela fazendo a dança, né, piada Carol? interna de alunas essa. Pois é, pois é. E aí, eu Quem é estava minha nesse aluna momento sabe o que já é esse fazer a ano. dança. Pois é. Quem for sua aluna agora no próximo curso vai saber o que é fazendo a dança. Vai aprender também. Mas vamos lá. Exatamente. Aí E você estava aí vendo as ferramentas. eu tava já no online, né? E eu falei, bom, foi um desafio para mim, né? Porque assim, aqui no Rio, o consultório que eu atendia fechou mesmo por um tempo. Eu falei, gente, vamos para online, como é que vai ser isso? Eu poder atender crianças tão novas, né? E dessa forma aqui, né, como a gente está falando aqui, sem um abraço, sem um toque, sem um olho no olho, sem as brincadeiras. Então eu falei, quero estudar, quero entender como é que eu posso me aproximar dessas crianças. E depois, podendo voltar para o presencial, vai ser muito mais rico ainda, né? Porque eu acho o atendimento online muito mais desafiador do que o presencial. Não sei a opinião da sua e de quem está assistindo, mas eu pelo menos acho. É, E aí eu foi a também. partir daí que eu falei, eu vou estudar, vou estudar. Tinha acabado de terminar a pós em comportamento, já tinha começado uma pós em materno-infantil, que eu estou fazendo. Uhum. E eu falei, não, mas eu acho que eu queria entender, ver como é que essas ferramentas se aplicam na prática. E fiquei encantada. Quando eu comecei a entender, estudar primeiro e apliquei primeiro, né, com as minhas crianças, né, as mais próximas, e depois levei isso para o consultório, falei, gente, isso é muito maravilhoso, porque o retorno que eu tinha também das crianças e o retorno que eu tinha das famílias foi muito positivo. Uhum. Então, foi dessa forma, né? Assim, foi esse ano que eu decidi continuar estudando e aproveitar esses meses que a gente não sabia o que tinha pela frente para poder fazer. Sim. E isso você estava no atendimento online, né? Porque você é da turma de junho. É isso, né, Mari? De Sim, junho de sim, junho, a turma de 2020. junho. Isso. Uhum. E aí você começou a aplicar no atendimento online ou você já tinha voltado para o presencial? Já tinham liberado aí o retorno? Não, eu ainda não voltei para o presencial, Carol. Eu estou fazendo tudo no online ainda. E eu estou aplicando Uhum. as ferramentas todas no online. E para mim foi um Uhum. divisor de águas, sabe? Eu fico torcendo para o momento que eu voltar para o presencial, Uhum. para poder aplicar isso, né, do lado das crianças, podendo fazer com todos os recursos que as ferramentas têm. Porque se eu já tenho tanto retorno no online, eu fico imaginando como é que vai ser isso na prática no presencial, sabe? Então foi isso, assim, eu Ah, sou da turma de uhum. junho e Uhum. fiz assim amigas muito queridas no curso, né? Assim, não tem a parte só profissional, tem a parte pessoal também. A Arce é uma delas, a gente se fala todos os dias, ela e as meninas do grupo. E em termos profissionais, eu percebo também como um divisor de águas, porque mudou muito a maneira de eu pensar. Eu acho coisas que eu tinha ideia de como aplicar, assim, eu sabia como eu queria aplicar, mas me deu um clique ali para é isso. Chegou a pessoa que falou o que eu sempre mais queria fazer, mas eu não sabia como organizar, né? E a Uhum. partir daí também outros insights. Então foi uma coisa muito, muito assim, para mim foi um divisor de águas, sabe? De Uhum. junho para cá.
E é legal você falar isso. Você vai, aliás, deixa eu fazer um spoiler da sua vida para quando você voltar para o presencial. Acho que assim, uma das coisas que mais muda e que, nossa, que vontade, sabe? Eu também não estou fazendo atendimento presencial, né, ainda. É aquele negócio de você conseguir fazer a brincadeira em si, porque por mais que você peça, às vezes, para a criança do outro lado, separar uns materiais, você brinca de cá, ela brinca de lá, né? Quando você tá ali junto e você dá isso para a criança, e ela coloca, e ela ri, aí ela te abraça, eu acho que isso, assim, de tudo, é o que mais você vai ver de uau, que demais isso que eu faço. Porque por mais que eles. Você vê na carinha ali do online, né? Tá legal, ele tá interagindo, ele responde, né? Na hora que você pergunta, ele te dá um feedback positivo. No presencial, parece que isso emana, assim, sabe? Que isso fica muito mais fácil, às vezes, da gente pescar, da gente ver. Então, você se prepara para morrer de Pois fofura. é. Pois é, não, eu Acho que esse imagino é isso, um assim, eu ponto. já tenho alguns retornos, assim, acho que a tecnologia traz a gente, né, a gente tem essas coisas maravilhosas, como a gente poder estar trocando isso agora e outras pessoas estarem ouvindo a gente e ficar gravado e as pessoas se ouvir, enfim, tudo isso, mas também tem coisas muito fofas que eu já tenho recebido, assim, eu recebi outro dia, posso falar o nome de ferramenta aqui? Duas. Pode falar. Fica à É, vontade. tá bom, um paciente meu de 6 anos, que, enfim, fez para mim um vídeo da geladeira dele, de vários coraçõezinhos em volta da missão Marujos que ele imprimiu. Ele desenhou vários corações em volta na geladeira, sabe? Ele que fez o vídeo, ele que me mostrou e a mãe mandou para mim. 6 anos. Outra paciente de 9 foi andar de bicicleta e cortou a bike dos alimentos dela, pediu para eu mandar uma sem nada, sem estar preenchida, plastificou e botou na cestinha da bike dela. Então são coisas, você imagina, se a pessoa e não me conhecem pessoalmente. Imagina se eu tenho esse vínculo com elas, aplicando as ferramentas, sem nunca ter estado com elas presencialmente, imagina quando tiver, né? Então eu fico pensando exatamente nesse spoiler que você está trazendo, nas fofuras que eu vou ver pela frente, né? É. Ai, você até comentou aí, né? Ontem eu quase chorei vendo a criança rindo à toa enquanto estava vendo o Superpoder da Beterraba. E eu acho que é isso mesmo. Ali no presencial, é essa troca de energia, né? Mas não quer dizer que no online não dá certo. A Mari contando de, tipo, a própria criança em si, em casa, passou o atendimento, ela podia te esquecer, podia nem querer saber mais de você, mas não, ela vai lá, tira a foto da ferramenta, bota coraçãozinho, a outra coloca a bike na bike dela, né? Fica lembrando sobre como foi a atividade. Por quê? Porque mesmo no online, se a gente tem formas de acessar essa criança, isso fica marcado. Né? É claro que não tem o calorzinho humano ali, o aperto e tudo mais, um beijo, um abraço, mas ainda assim é possível a gente fazer essas mudanças. E eu realmente sentia no começo, as minhas primeiras alunas lá de 2019, eu falava, não, ó, na hora de aplicar coaching nutricional infantil, beleza, com os pais até a gente pode fazer no online, mas com a criança, melhor presencial. E eu acho que isso, essa oportunidade, né, a Mari, minha aluna, bem sabe, eu busco olhar as coisas pelo melhor lado possível. Então, a oportunidade que a gente teve no ano passado de ter que ir para os atendimentos online, não tinha jeito, ou era isso, ou não atendia, fez com que a gente pudesse perceber o quanto a gente consegue acessar essas crianças. Então, eu acho isso, assim, que foi um aprendizado especial para a gente entender que existem formas que vão além simplesmente do toque, que para mim é bem importante, mas existem outras formas, né? Um pouquinho disso. Exatamente, eu acho que é isso, a gente consegue descobrir, e eu estou esperando muito na expectativa por esse momento, mas assim, se eu passei esse ano, né, fazendo essa mudança, né, que eu considero para mim uma mudança, nesse momento pandêmico no online, né, eu só vejo coisa boa pela frente. Sim, sim. E Mari, eu queria entender, aproveitar aqui, entender um pouquinho a sua dinâmica de atendimento, se você puder dividir com a gente. Você falou, né, das crianças, eu sei que você aplica as ferramentas com crianças, mas você também utiliza com os pais, a criança e o pai ficam juntos no atendimento, ou tem um para cada um. Conta um pouquinho dessa tua experiência no atendimento em si. Claro. No curso, né, assim, no seu curso, Carol, você partilha um pouco da sua experiência e eu acho muito legal porque você
falo, olha, pessoal, comigo é assim que funciona, né? Pode ser que você encontre a sua maneira, cada um encontra a sua, mas eu faço assim e sei que dá certo. Então, eu acho muito legal porque você divide com a gente, compartilha com a gente o que dá certo com você, o que é bacana, mas também respeitando que cada um vai fazer da sua maneira como encontra melhor dentro da sua realidade também, né? Dentro do seu nicho, subnicho, etc. Eu gosto muito, né? Porque assim, eu trabalho com alergia alimentar, mas eu trabalho atualmente mais ainda com dificuldades alimentares e comportamento alimentar. Então, e às vezes muitas vezes as crianças já são maiores. E já aconteceu isso no consultório, de estar a criança junto com os pais, e os pais começarem a falar na frente da criança sobre a criança. Isso me incomodava muito, muito mesmo. Porque eu achava que era um momento ali da gente estar conversando, dos adultos conversando antes de incluir a criança. Então, para mim, deu certo, né, eu poder fazer essa primeira consulta sem a criança. A não ser que ela seja uma introdução alimentar, né, alergia, mesmo assim eu também tenho os meus cuidados. Mas a primeira consulta eu costumo fazer com os pais para entender essa dinâmica. Aplico uma das ferramentas do que eu aprendi com você e a partir daí eu já tenho essa visão de que família é essa, de que questões que a gente pode trabalhar. A partir desse momento em diante, eu já traço uma estratégia. Eu congelei para você? Congelou, mas eu estou te ouvindo. Deixa eu ver se você volta, se está carregando. Voltei. Aí, agora você voltei. Aliás, Mas essa foi uma das frases mais faladas do ano passado, né? Você tá aí, você caiu, congelou. Exatamente. Que a internet, às vezes, né, minha gente, não colabora. Mas beleza, a gente te ouviu perfeitamente. Tá bom. Então, enfim, basicamente é isso. Então, eu gosto de atender primeiro a família, para a partir daí eu sugerir o que a gente pode fazer, se a gente trabalha um X número de consultas, se a gente faz um acompanhamento, se faz sentido para a família esse atendimento quinzenal, se a partir daí eu faço dessa forma. Então, nunca eu faço com a criança primeiro. Né? E aí, na segunda consulta, às vezes a gente já inclui a criança, de repente depois volta só. Aí, quando já tem um vínculo com a criança, né, ela já está ali comigo juntinha, ainda que longe, faço só com ela, depois a gente faz os três juntos. Isso não tem. Isso varia, né? Varia muito de família para família, varia muito de criança para criança, mas a primeira eu gosto de fazer só com os pais. Show. Vou tirar 2 insights importantes disso, então, que o meu papel aqui, eu tô tão querendo prestar atenção, né, gente, que eu não tô falando dos insights, me desculpem, mas vamos lá, deixa eu tirar 2 importantes. O primeiro, que é um que a Mari falou, e eu realmente falo isso para as alunas, olha, a maneira que eu faço é essa, e o que está por trás da maneira de eu fazer é isso aqui. Significa que se você fizer de outra maneira, né, não vai dar certo? Não. Você pode testar a sua forma, porque eu acho que é isso que individualiza o que a Carol é, quem é a Mari, quem é a Lu, quem é a Vivian e por aí vai, né? Às vezes, algumas alunas começam até seguindo como eu faço. Então, ali no primeiro atendimento está todo mundo junto. Mas, às vezes, quando ela vai testar, ela gosta mais de só os pais. Para mim, faz mais sentido só os pais. Não primeiro. Para outra, faz mais sentido tá todo mundo. Para outra, opa, eu começo com uma atividade de ano, no segundo, para conhecer um pouco a criança, e no segundo momento converso com os pais. Então, a ideia, na verdade, eu acho que é sempre a gente encontrar a nossa forma de atendimento que faz sentido para a gente conseguir fazer um bom diagnóstico, que faz sentido para a gente conseguir fazer uma boa orientação, né? Porque eu até gosto de uma frase do Dr. Mauro Fisberg, é um pediatra, né, super renomado aqui em São Paulo, que ele fala assim, sempre que alguém tiver muita certeza do que ela fala, duvide. Então, assim, não é que a minha forma Exatamente. Nossa, é a que tem que ser feita. É como eu faço e dá certo. Para mim, você precisa testar. E aí, às vezes, no começo, eu realmente, vou fazer desse jeito, e vai ser legal, e vou continuar assim, ou vou testar outras coisas. Isso, eu acho que é a capacidade do profissional, e quem floresce para a nutrição materno-infantil tem que ter isso, é a capacidade do profissional em encontrar o que é bom para ele, né? De absorver todo um conteúdo, de absorver as informações que existem e falar, beleza, o que isso daqui para a Mari significa? Como é que eu posso utilizar desse conhecimento, mas construir a forma da Mari de fazer, né? Então, acho que essa é uma sacada importante para vocês pescarem. E uma segunda coisa
que você falou, de tipo, não tem regra, né? Aqui na hora do meu atendimento, o segundo, o terceiro não tem regra, que é no segundo só a criança, no terceiro aí o pai e a criança, depende. Eu vou ver qual a necessidade da família. E aí é aquele negócio que eu falei em algumas lives, da gente não ser a Nutri Google, a Nutri aplicativo, que você vai e é padrãozinho, é quadrado, é formatado, você não escuta a necessidade do paciente e da família que está na tua frente. Opa, eu escuto a necessidade, aí eu vou propor para eles o que dá mais certo. Eu estou acreditando que no segundo atendimento vai ser melhor só para a criança, depois desse atendimento, então, ó, me pareceu que num próximo atendimento vamos ficar todo mundo junto ou não, vamos ficar só a criança. Depende. Então, olhar para isso, né? O não protocolar demais e achar que todo mundo cabe na mesma caixa, eu vejo que é uma característica de nutris que florescem também. Elas têm esse olhar individualizado, né? E uma coisa que você também falou, o seu insight me deu um insight, Carol. Né, assim, você inspira a gente da maneira, mas você deixa a gente muito à vontade para a gente colocar em prática da maneira que melhor convir. Mas o jeito da Mari também pode não ser o jeito da Mari mês que vem. A gente também muda, e é bom que a gente mude também, né? Então, de repente, eu coloco em prática isso. Tem uma mãe que pede para eu atender com um irmão junto, e eu percebo, não deu certo, né? Então, para mim, aquele momento pode dar certo com uma família, com outra não. A gente também tem que perceber que a gente pode fazer isso de uma maneira hoje e ela também não está protocolada para todo sempre. A gente também é importante que a gente evolua dentro da nossa própria maneira de atender. E a gente só vai sentir isso colocando em prática, né? Isso é bem importante, eu colocar em prática, eu ir para ação, né, Mari? Coitada, as meninas nem me aguentam ouvir mais, nem as alunas, acho que nem as seguidoras. Ir para ação, coloque em prática. Pega o que você, né, aprendeu e coloque em prática. Porque, de verdade, gente, assim, a teoria, ela é necessária, né, para embasar. Mas não tem nada que vá substituir você pegar isso e ir para a prática e falar: ah, agora eu estou entendendo o que esse livro me ensinou. Ah, agora eu estou entendendo o que eu vi nesse curso. Não tem nada que substitua isso, né? Você vai com a teoria embasada para o teu atendimento, mas você precisa ir para esse atendimento. Não adianta ficar se escondendo só atrás de estudo e putz, você não leva isso para frente, né? Eu acredito muito nisso, pelo menos. Exatamente, Carol. Então, beleza. Maria, eu queria entender assim um pouquinho, deixa eu abusar mais um pouquinho de você, de como que é a sua parte, porque acho que isso também as pessoas ficam, né, se perguntando. Beleza, entendi o atendimento dela, né? Ela tem todo esse olhar individualizado, mas eu queria compreender isso dá adesão até ao seu atendimento. Como é que você trabalha isso com os pais? Como você trabalha isso com a criança, né? O que você percebe que mudou um pouco, incluindo ferramenta, incluindo um olhar aí que você pegou e adaptou para o que fazia sentido para a Mari? Conta para elas. Olha, eu converso muito antes, né? Assim, eu converso muito logo que eu estou tendo contato com essa família e para também a gente não ter nenhuma frustração em relação a expectativas, né? Então eu acho que da maneira trazendo essa informação, sempre com muita animação, mas também falando que é um processo lento, que a gente não consegue de uma hora para outra, né, que é um processo mais devagarzinho mesmo. E eu acho que a partir do momento que eu falo isso, que a gente joga limpo mesmo com as famílias e fala, ó, tô aqui, vamos junto, eu acho que eu passo confiança para as famílias em si. E aí a pessoa fala, poxa, ela tá me falando logo, não tá me prometendo milhões de coisas, né, impossíveis que eu sei que eu não vou conseguir. E ao mesmo tempo eu tô ali junto, falei, vamos junto. E eu acho que essa adesão vem primeiro daí, porque eu acho que a pessoa dá uma relaxada, falando tudo bem, ela já está me falando tudo aqui, né, o que vem pela frente, estou sabendo que é um processo mais lento, mas que é mais efetivo. Eu explico muito como é que no que eu acredito, na linha como eu trabalho, e faço muito esse vínculo com as crianças de cara, né? Então, assim, eu dedico um tempo para as crianças de poder mandar um vídeo, mandar um áudio, mandar vários áudios, mandar vários vídeos, e poder ter essa relação com a criança paralelamente à relação que eu tenho com a família, né, como núcleo familiar. Então, eu acho que a adesão vem muito daí, dessa forma de se relacionar,
né, de respeitar essa família como núcleo familiar, como estrutura, e também de poder dizer o que eu realmente acredito, né, e ouvir também, e saber ouvir muito, né, Carol, porque a gente precisa ouvir demais. Ouvir em termos de ter escuta, e é difícil a gente ter escuta, né, senão a gente vai falando, 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 e não está ouvindo quem está do outro lado, quais são as ansiedades, e está junto nessa parceria. Então, eu acho que a adesão vem muito, claro, de aplicar as ferramentas, de poder saber como trabalhar e saber as técnicas, mas também de ter essa questão da sinceridade, do diálogo claro, eu acho que é muito importante. E é show você falar isso. Na live de ontem, das 18 horas, que foi uma live de perguntas e respostas, a gente até teve uma pergunta que eu falei justamente sobre esse alinhamento inicial de expectativa, né? Que alguém perguntou assim: ah, mas e quando os pais, você não trabalha, você não acha que precisa de um plano quantitativo, mas os pais querem o plano quantitativo? E aí a minha pergunta foi, a primeira coisa que eu tenho que te perguntar é: você alinhou inicialmente com essa família a sua forma de trabalho? No que você acredita, em como você vê que os resultados vão acontecendo? Porque as pessoas têm ideias na cabeça delas sobre como funciona o atendimento da nutricionista. E essas são as ideias que ela criou, com as referências que ela teve, que a gente sequer sabe quais foram, né? Então, precisa se dizer, ó, a minha forma de trabalho é essa, a forma que eu vejo a nutrição, que eu acredito é essa. É isso que eu faço em atendimento. Você concorda, não concorda? Agora vamos escutar. Deixa eu ver a sua parte. O que você está esperando desse atendimento, né? E aí, escutar mesmo. Eu acho que assim, é ótimo falar disso, porque sim, eu acho que a gente ter a metodologia para aplicar, ter técnica, ter ferramenta, enriquece muito a parte da adesão. Mas não adianta simplesmente fazer isso se você não criou esse vínculo inicial, se não ficou claro o que é que você faz. Então, muito legal você trazer essa fala. E muito legal você falar isso, porque esse crédito eu dou a você. Sabe um desses insights que eu falava, gente, como é que eu não fazia isso antes? Era isso, porque eu achava muito importante alinhar. Eu como mãe, né, eu pensando como paciente, né, do outro lado, eu ia falar, claro que eu quero que alinhe comigo antes e que converse comigo antes. Então, eu não fazia tanto isso de uma maneira tão efetiva como eu faço hoje. E quando eu te ouvi falar, eu falei, mas é óbvio que precisa alinhar, né? A pessoa precisa saber quem é que está, né? Quem é essa pessoa que está atendendo a família, o filho, a filha e tudo. E também a gente atende a família, de certa forma, porque muitas vezes a gente está falando dos pais e muitas vezes o pai fala, puxa vida, mas eu também não como isso, a minha alimentação é assim, eu quando era criança também tinha essa questão. Então, eu acho que a gente se torna mais confiável a partir do momento que a gente é sincero. Então, esse alinhamento, para mim, eu acho que é um dos grandes segredos. Uhum. Claro, colocando, eu acho que, e claro, com as ferramentas, com todo o diferencial e todo o charme delas, que são, né, e os resultados em si. Sim, porque é uma somatória, né, gente? Na hora que eu olho um atendimento, eu fico pensando na construção da linha do tempo do atendimento, né? Então, desde a hora que é o encontro ali com aquela família até a hora que a gente se despede. O que é que tem que acontecer ali? Esse alinhamento inicial, criação de vínculo, né? Criação de rapport. Se você está vindo para um segundo atendimento, a questão do que é que foi feito, como é que foi a sua semana. Esse começo, ele é super importante. As ferramentas que eu vou aplicar, a forma de acessar a criança, de trazer uma atividade diferente é super importante. A orientação que eu vou dar dentro da nutrição, o meu olhar técnico sobre a coisa, né? Diagnóstico nutricional, prescrição nutricional, é super importante também. Então, eu preciso ir entendendo um pouco dessa dinâmica, justamente, para não querer, às vezes, falar é só isso daqui que causa adesão, e aí você vai e faz só aquilo. Tipo, é só uma atividade e você esquece que, na real, você está conduzindo um atendimento de 1 hora e essa atividade vai fazer parte de um espaço daquele atendimento, né? Exatamente. Isso precisa ficar assim na cabeça exatamente, das pessoas. Exatamente. Ó, minha mãe também está aqui, vou mandar um beijo para ela. Pode mandar. Oi, mãe. Eu falei pro filho e falo pra mãe, viu? Você tem uma filha fantástica. A mãe deve saber, né? A mãe geralmente sabe como que a filha é. A mãe é educadora também, né? A mãe é educadora, então passou também os valores dela pra mim também. E eu vejo muito disso, sabe, Mari?
Essa é uma coisa que não aconteceu nas outras lives, às vezes até pela idade dos filhos das outras meninas. Mas, ó, seu filho passou por aqui, né? Sua mãe passando por aqui. E que tem isso da família pouco a pouco. E eu lembro de algumas conversas, você até falar da sua família, de, nossa, como é que quando eu decidi que eu ia para nutrição e quando eu decidi fazer o curso e tudo mais, como é que eles me apoiaram, né? Como é que eu tive esse apoio? E nem sempre, porque eu penso do outro lado. Quem é a Nutri que está vendo a gente? Eu sei que tem as Nutris que tem mega apoio, tem as Nutris que às vezes não tem, que, não, vai fazer outra coisa, sei lá, vai prestar concurso de qualquer outra coisa que não nutrição, porque nutrição não dá dinheiro, ninguém acredita, né? Esses negócios que às vezes passam na cabeça de algumas famílias, mas que vocês compreendam e entendam também que esse amor que você demonstra, você às vezes começar a galgar os seus primeiros resultados, né? Mostrando o quanto você está entregando de valor para as outras pessoas, o quanto aquilo está trazendo para a sua vida. Se hoje a família não está tão comprada junto com você, pouco a pouco você vai fazer isso também. Só não abre mão, sabe? Assim, do seu sonho. Se o que você quer é ser nutricionista, impactar a vida das crianças, não abre mão, procura outras fontes de apoio, né? Mas que lindo ver a sua mãe aqui, seu filho e tudo mais. Pois E eu sei o é, e quanto meu isso é marido, meu importante, marido né? também. Pois é muito Passou importante. Meu aqui. marido também. Não, ele não passou, mas que ele tá com meu filho ali fora. Entendi. Mas Mas assim, quando eu é falei. apoiador. Exatamente, tá aí na retaguarda. Mas eu acho que é isso, assim, quando eu decidi fazer faculdade, eu falei, vou falar uma coisa pra você que não sei o que você acha. Pode parecer maluco. E eu tinha decidido, se ele achasse que ia ser uma maluquice, eu ia falar, mas eu quero isso. Eu falei, porque eu quero fazer faculdade de nutrição. Aí ficou aquele, né, 3 segundos de tan. Aí ele, que máximo! Eu falei, bom, então, ótimo! Mas se ele tivesse falado também que assim, eu ia falar, peraí, é um sonho meu, eu quero fazer isso sim, é por isso, por isso, por isso, preciso que você esteja junto comigo nessa. E é isso, né? Assim, estudava de manhã, de tarde, de noite, entre trabalho, depois fui fazer pós fim de semana inteiro, o Matheus era menor, era, né, assim, já tá aí um pré-adolescente, mas fiz faculdade, ele tinha 3 anos, então se a gente não tem muita certeza que é isso, né, independente da família dar força ou não, que bom que eu tive isso na minha, a gente não chega lá, então a gente tem que ter muito certo isso que é um sonho da gente, a gente precisa ter essas metas, né, autometas, nem sei se existe isso, mas é isso. Mas eu acho isso é interessante da gente falar, porque a gente fica focando no atendimento e tudo mais. Mas eu falei durante a semana aqui de aquecimento sobre a gente ser pessoa, né? Antes de ser Nutri, antes de eu ter ganhado o título nutricionista, ter pego lá meu CRN e tudo mais, eu sou a Carolina Buquelque, eu sou uma pessoa que, né, tem a família dela, tem os amigos dela. E essa pessoa, ela tem sonhos, ela tem vontades, e isso acontece para todo mundo. Então, nutricionista faz parte de quem a Carolina Albuquerque é. Do mesmo jeito que nutricionista faz parte de quem a Mari é. E saber levar isso pouco a pouco para as pessoas que estão à nossa volta, né? Em algumas famílias vai ser mais simples, em outras famílias você vai precisar desenvolver mais a sua comunicação. Mas lembrar que isso é o seu sonho, né? Você é a primeira pessoa que tem que ir lá e bater o pé, assim, ao meu ver, e construir. Sim. Eu tô falando isso aqui, né? Até desviei um pouquinho do negócio da live, mas porque eu acredito que pode servir muito aí de aprendizado para algumas colegas que possam estar enfrentando um momento de larga a nutrição. Eu não acho que o largar a nutrição resolve, porque depois você larga o outro serviço, o outro e o outro. A pergunta é, como é que eu posso conseguir ajuda para fazer isso aqui dar certo? Acho que é essa sacada, assim, diferente, sabe? Mas e outra coisa, deixa eu só dar um recado, uma coisa que eu acho Claro. muito importante. Tem muita gente que fala, é porque tá tarde de eu fazer isso, não sei se vai dar tempo. E aí eu pergunto, né, amigas minhas de faculdade, quantos anos você tem? 25. Falei, não, peraí, vamos sentar aqui e vamos conversar. Eu comecei a fazer faculdade com 39 anos, minha segunda faculdade. Comecei a fazer uma pós com 42. Então, como assim, né? A gente tá tarde para isso. A gente que faz o nosso tempo, né? Então, eu falando com amigas minhas de faculdade que tinham quase metade da minha idade, falei, tá tarde nada, tá super na hora. Olha para mim, eu tô aqui também fazendo milhões de coisas, começando uma outra carreira. Então, pode ficar animada aí. Isso também é legal de se colocar, porque a gente acha que, nossa, sempre o momento era, né, ontem, sempre tô para trás, sempre tô para trás.
Na boa, eu já falei pra vocês me aguentem até velhinha, a gente vai vir beijar lá na live, cabelo branco e tudo mais, porque existe muita vida para se viver para frente, né? Então eu acho que a gente entender o que é que a gente quer fazer, quais são os nossos sonhos, o que a gente quer, né, transformar de sonho em meta, né? Eu falo sempre disso, beleza, sonhar é legal, mas vamos tangibilizar isso, que ação que você tem que ter para esse negócio acontecer. Independentemente da idade, independentemente se tem filho, se não tem, se tem apoio, se não tem, pega a sua situação e constrói esse caminho. Beleza, o que eu quero daqui para frente? Porque tem muita vida para viver. Graças a Deus, a expectativa de vida vem subindo cada vez mais, porque eu quero viver muito mesmo, falar muito de alimentação infantil, que é o que eu amo fazer. Então, se você também sente isso, sabe? Eu acho que toda hora é hora. Não tem porquê de ficar aí, né? Ah, não, tá tarde para mim. Tá nada. É isso, Carol. Mari, queria assim, pra gente, né, arrematar aqui o finalzinho da live, eu queria entender, assim, para você, enquanto pessoa, enquanto profissional, o que é que mudou depois da formação em coaching nutricional infantil? Assim, num resumão, né? O que é que ficou de principal para você nessa mudança? Nossa, resumir isso é difícil, porque foi tão importante para mim, e não te digo só como nutri, né, como profissional, na forma de atender, na maneira de engajar as famílias, com o número de atendimentos, né, com essa fidelização, isso foi, mas também como ser humano, sabe? Foi muito importante mesmo para poder, eu acho que bateu em mim, né, como ser humano, para poder levar isso para as famílias. Então, foi um divisor de águas mesmo, Carol, assim, te agradeço muito porque e você continua ensinando, sabe? Cada vez que eu te escuto, cada vez que você faz uma live, você traz uma coisa nova, mais uma coisinha, uma coisa legal que eu já colocava, que a gente já tinha ouvido falar no curso, né? Que já tinha aprendido no curso, mas a gente vai além, então é muito bom te ouvir sempre. Mas eu acho que para mim foi muito importante em termos de maneira de atender, né, de formas de lidar com as famílias, organizar mesmo esses atendimentos, poder já planejar com a família, entender que essa questão do papo inicial também. Então, assim, foi muito importante, eu acho que tudo, tudo foi importante, tudo. Porque eu me vejo hoje muito mais preparada e cada vez que eu coloco em prática uma ferramenta, que eu tenho um papo com a criança, né? Que a família está comigo, e tem famílias que estão comigo desde julho, agosto, né? E aí saem, param um pouquinho, tá difícil esse mês, a gente volta mês que vem. Já mandaram mensagem quando é que eu volto a atender? Eu volto a atender em fevereiro. Então, assim, isso não tinha antes, né? Não sei se eu estou mais preparada no momento, se eu estou mais disponível no momento, e também se é tudo isso que você falou, a gente tem que ter um equilíbrio. Não são só as ferramentas, não é só estudo, não é só a disponibilidade. Eu acho que talvez eu esteja mais preparada agora, né? E o curso me trouxe muito essa preparação também. Eu fico muito feliz de fazer assim, parte de um pouquinho da sua história. Eu falo que essas nutris florescendo, na verdade, elas ainda têm muita flor para dar, tem um jardim inteiro para construir. Eu acredito que, sabe, de verdade, é só o começo, assim, está galgando ali os primeiros passos. Daqui 1 ano, 2, 3, 5, meu Deus, como que será? Eu vejo bastante entrega em você, Mari. Isso já te falei, né, no particular, vou falar aqui abertamente, que tem missão, sabe? Dentro, aquele negócio de essa é minha bandeira, é isso daqui que eu vim fazer, eu vou ajudar essas famílias e vou estudar sempre para isso e vou melhorar sempre. Então, assim, eu fico muito feliz de fazer parte um pouquinho aí da sua história. Agradeço a sua disponibilidade hoje. Espero que você plante mais e mais sementinhas da alimentação saudável por aí. Pessoal, mande girassóis para Mari Claudinho, muitos girassóis, que ela possa cada vez mais, né? Aí chegar e atingir mais e mais crianças, porque eu acredito de verdade. Eu estava até, né, fazendo ali os últimos ajustes para nossa aula do workshop de amanhã. E aí eu estava olhando assim, e eu acredito de verdade que a gente está pouco a pouco aqui construindo, sabe? Uma comunidade de nutris que estão mudando a saúde do país, não é qualquer coisa. É do país, tem nutri para tudo quanto é lado, e vocês estão fazendo trabalhos incríveis com as crianças, né? E, gente, eu acredito que se a gente muda a alimentação de uma criança, se a gente consegue sustentar isso ali na família,
isso reverbera para a geração, para os filhos, para essa criança que vai crescer, depois para os filhos dele, e daí em diante, em diante, em diante. E fazer parte disso tudo assim, ao meu ver, é sensacional. Não tenho nem outra palavra para dizer. Então, que bom que eu estou cheia de Nutri pertinho, Nutris que acho que querem vestir essa missão, sabe? Ó, de verdade. Não, Mulherada, muito obrigada. Carol, você sabe, eu não vou ficar falando aqui coisas internas, não, mas eu quase não fiz esse curso e você falou, não, peraí, vamos conversar, você vai fazer sim. E você tem esse olhar muito, você é uma pessoa muito sensível, então eu queria assim aproveitar a live para te agradecer, porque você é uma pessoa especial. Então, eu só fiz esse curso com você por você, porque você permitiu. Então, você insistiu e falou, não, Mari, peraí, é o seu momento sim, vamos lá. E estou aqui, eu podendo agora, quase um ano depois, fazer a live com você e falar do curso. Olha como é que a vida é legal. Sim, sim. E é realmente isso. Eu falo, né, de uma puxa a outra. Então, puxa mesmo, olha aí. Que você puxe muitas outras também. Sim, você já fez live comigo também, lá no meu Instagram, e foi linda a live, tá gravada para quem quiser assistir. Sim, gente, depois vejam, foi em dezembro, eu fiz uma live com a Mari falando sobre livros, né? Sobre como utilizar os livros com as crianças na educação alimentar e nutricional. Aproveita aí e confere. É Mari Claudino, mas também eu vou salvar a live agora e eu deixo o arroba dela lá que fica mais fácil de vocês clicar. Tá bom, Carol. Flor, beijo, vai aproveitar a família aí no final de semana. Obrigada pela sua disponibilidade. Muito obrigada e parabéns pelo seu trabalho. Obrigadão, Florzinha. Até logo, gente. Bom almoço aí para quem não almoçou ainda. Tchau, tchau. Tchau.